Hoje, então, quero ministrar sobre qual é a saída quando você estiver totalmente cercado. Qual a saída quando estivermos totalmente cercados. E aqui, então, eu queria que você abrisse em 2 Reis, capítulo 6, de 24, até o capítulo 7, versículo 20. Se alguém não achar, está aqui na... Depois disto, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: "Acode-me, ó rei, meu senhor." Ele lhe disse: "Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Perguntou-lhe o rei: "Que tens?" Respondeu ela: "Olha só isso. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu." Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: "Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros." Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: "Vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não me vem após ele o ruído dos pés do seu senhor?" Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: "Eis que este mal vem do Senhor. Quem mais, pois, esperaria eu do Senhor?" Então disse Eliseu: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria." Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, a Eliseu: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto?" Disse o profeta: "Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás." 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos
e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e o esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial, a esconder-se pelos campos, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: tomemos, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros de cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus que ficou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, a palavra que o homem de Deus ao rei. Então aquele capitão, 19, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Deu para entender o contexto? Algo assim, antes de explicar um pouco, deixa eu mostrar o contexto onde isso aconteceu. Deixa eu pegar aqui. Então, até aqui, Salomão, Deus havia as 12 tribos de Israel e havia um único rei. Com o pecado de Salomão, porque Salomão, infelizmente, pecou e pecou feio diante de Deus.
Mas Deus falou para ele, olha, não vou dividir o teu reino enquanto você estiver vivo, por causa do teu pai. Por causa do teu pai. Mas depois de você, o teu reino vai ser dividido. E Deus dividiu o reino com 10 tribos, onde a capital ficou... 10 tribos, onde a capital do norte ficou em Samaria. O primeiro rei foi Jeroboão. E ao sul, Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém. De modo geral, as 10 tribos que ficaram ao norte, cuja capital era Samaria, todas, quer dizer, com raras exceções, pecaram e pecaram feio diante de Deus. Fizeram tudo aquilo que Deus falou para não fazerem. Coisas horrendas. Sacrificavam seus filhos, tal qual os povos que estavam ao redor, que Deus mandou destruir. Sacrificavam para Moloque. Para quem não sabe, Moloque era Ao longo da história você vai ver esse Deus, esse demônio, né, com vários nomes, conforme os locais onde estavam. Na Síria, Babilônia, no Egito, e assim vai. Mas esse Deus, ele recebia uma estátua grande, colocava um fogo embaixo e colocavam seus filhos como oferta para que houvesse fertilidade, um monte de coisa assim. Coisas abomináveis. E esses reis faziam isso. E nós estamos aqui. Quem é o rei nessa situação toda? Jorão. Acasias havia sido rei um pouco antes, mas aqui, 2 anos só, faleceu. Jorão, que era filho de Acabe. Quem era Acabe? Acabe foi um rei perverso, que se casou com Jezabel, uma mulher fora de Israel, que trouxe para dentro de Israel tudo que você possa imaginar de pior. Ao ponto que nessa época aqui, o profeta de Deus nessa região aqui, nessa época, era Elias. Vocês conhecem a história? Elias subiu lá no monte, né, com os profetas de Baal, veio o fogo do céu, destruiu, depois ele destruiu, matou os profetas de Baal. E agora vem o filho dele, Jorão, que também pecou. E se você for lá, voltar 3 capítulos lá, em 2 Reis 3, você vai ver que já teve outra experiência com Eliseu. Detestava, odiava Eliseu, porque Eliseu era um profeta de Deus e falava a verdade. O que ele fez? O filho do rei, devia ser Ben-Hadad II ou Ben-Hadad III, da Síria, subiu e cercou Samaria. Então, dentro da cidade, ficaram todo o povo. Foram para cidades eram muradas, fortificadas. E onde provavelmente havia água lá dentro, para poderem beber durante esse tempo. E o que eles faziam? O que o rei fez? Não tentou invadir e perder homens. Cercou e falou assim, eu não tenho pressa. Aqui fora tem comida, aqui fora tem água, aqui fora tem tudo. Vocês vão morrer aos pouquinhos aí dentro. E foi o que aconteceu. As pessoas começaram a morrer lá dentro, de fome, ao passo que, como diz aqui, uma cabeça de jumento, que era um animal de carga, de trabalho, valiosíssimo, custava muito dinheiro. Era vendido por 10 ciclos de prata, a cabeça dele, que tem só osso. E um pouquinho de esterco de pomba por 4 ciclos de prata. Para quê? Eu não sei. Mas era vendido. E chegou ao cúmulo que a hora que a gente lê, eu pelo menos dá vontade de
Você fica revoltado dentro da gente, fica assim. Duas mulheres, filhos pequenos, provavelmente, talvez recém-nascidos, com medo talvez que morressem de fome, disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos pegar os nossos filhos, um dia a gente mata e come o meu filho, no dia seguinte, a gente mata e come o seu filho. Olha o ponto, olha o ponto. E a indignação da mulher, quando viu o rei passando, foi e pediu socorro, e o rei falou assim: eu socorrer você? Se Deus não socorre, por que eu vou socorrer? Se Deus não liga para você, por que eu que vou ligar? Mas tá bom, o que é? Qual foi o problema? E ela contou isso. Mas ela contou que no primeiro dia, ela deu o filho dela, matou o filho dela e as duas comeram. No dia seguinte, quando foi comer o filho da outra, a outra ela escondeu e não quis. A indignação dela era porque a outra tinha escondido o filho. E o rei, para mostrar toda a indignação que ele disse que tinha, se vestiu só de pano de saco, que mostrava lá uma humilhação e tal. Mas foi só externo. Não buscou a Deus, não tinha nada a ver com Deus, não queria nada com Deus. E esse é o contexto da situação. Esse é o contexto. E a hora que o rei vê isso, ouve isso, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Isso é culpa de Deus. E é culpa de Eliseu. Chamou o oficial mais próximo dele, o braço direito dele, assim: vai lá, mata Eliseu. Deus faça o que quiser comigo se até o final do dia a cabeça de Eliseu esteve no pescoço dele ainda. Foi o que ele falou, está escrito ali. Então, o que mandou matar Eliseu? E onde estava Eliseu? Dentro de casa, da casa dele. Junto com anciãos. Homens, assim, da idade do René. E estava lá para quê? Entendiam a situação, discerniam o que estava acontecendo, discerniam que o problema todinho era o pecado devido a não buscar a Deus, porque Deus os deixou à sua própria sorte. Aqui embaixo, aqui, as duas tribos, havia paz, prosperidade. Mas aqueles que se afastaram de Deus, Deus deixou vir a perseguição. E lá fora da cidade, havia 4 leprosos. E pela própria lei de Israel, eles não podem se juntar. Tem que ficar excluído, fora dos muros, fora da cidade. Na época de Jesus, inclusive, andavam com sininhos para mostrar: estou chegando. Porque se eles se aproximassem, podiam ser apedrejados. Porque a lepra era contagiosa à época, como é hoje, mas não tinha cura, humanamente falando. Hoje tem cura. E 4 leprosos que estavam lá fora falaram o seguinte: peraí, nós vamos morrer aqui. Se a gente entrar na cidade, lá não tem comida, não tem o que comer. Se a gente for até o acampamento dos sírios, que estava lá do lado de fora, ele também está do lado de fora, fica um pouco mais distante, nós provavelmente vamos morrer. Mas quer saber de uma coisa? Vamos morrer tentando. Se morrermos, a gente ia morrer mesmo. Tem nada a perder. Nada a perder. E foram lá. E a hora que eles chegaram no acampamento, estava tudo abandonado. Até os jumentos, os cavalos, coisas assim que valiosíssimas. Se eu
eu fugiria de a cavalo e não a pé. Deixaram o cavalo, deixaram o burro, deixaram o jumento, deixaram tudo pelo caminho, saíram correndo. Por quê? Porque eles ouviram como que voz de multidão, de muita gente, como de carruagens de bigas, né, passando, cavalos chegando, e eles falaram para si mesmos: os heteus e os egípcios foram contratados pelo rei de Israel para virem contra a gente. Naquela época era isso, pagavam dinheiro e vinha. Até hoje. Até hoje. E aí, o que fizeram? Acharam que estavam sendo atacados, saíram correndo de madrugada e largaram tudo para salvar a sua vida. E os 4 leprosos chegam lá, veem aquilo tudo e falam: comeram, beberam, se fartaram, pegaram um monte de bens, de joias, de ouro, saíram, foram lá, esconderam, enterraram, falaram: vamos garantir o futuro aqui, se é que a gente vai ter o futuro. E voltaram em outra tenda, fizeram tudo de novo, até que um deles falou assim: espera um pouquinho, nós não podemos fazer isso. As pessoas lá, a cada minuto que passa, estão morrendo. Tem gente morrendo lá dentro. Nós não podemos nos calar. Nós temos que falar, é um dia de boas novas, nós temos que dar as boas novas. E aí quero fazer um parênteses, que para mim, pelo menos, foi uma revelação. Obrigado. Para mim, pelo menos, foi uma revelação. O que é que os inimigos viram, os sírios viram? Um grande exército vindo, e aquilo apavorou eles. Isso é o que Deus, conhecendo... Obrigado. Deus, conhecendo a alma das pessoas, a psicologia das pessoas, conhecendo porque Ele é o Criador, fez contra os inimigos de Deus. Olha só. Após a Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, descobriram algo poderosíssimo, onde, mesmo no meio da Guerra Fria, os Estados Unidos não teve que jogar uma única bomba nuclear. E isso que eles descobriram foi que chama-se informação. A informação tem sido usada pelas pessoas do mundo a favor deles, para saber o que vem, como que estão as coisas, para onde caminhar, e contra os inimigos deles, através de propaganda. A propaganda. Com a propaganda, você destrói povos, destrói nações, cerca nações. Em março, eu lembro muito bem, foi um discernimento de Deus. Hoje todo mundo fala. Mas em março, se vocês olharem lá no WhatsApp da igreja, vocês vão ver que eu disse que o que estava em jogo não era a saúde. Está escrito lá. É a nossa liberdade. Era a nossa liberdade e é a nossa liberdade. Hoje eu vejo todo mundo falando.
porque os fatos estão aí. O que o diabo sempre quis e sempre quer é a nossa liberdade. E às vezes ele cerca dos quatro lados, e não tem para onde escapar. E vai te cortando os recursos. Corta, te deixa entre quatro paredes e você não consegue ver o que está acontecendo lá fora. Pode ter o inimigo que está destruído lá fora, pode ter comida lá fora, pode ter tudo lá fora, mas você não consegue ver porque você está dentro de quatro paredes. E essa arma, o diabo aprendeu a usar. Mas quem usou isso foi Deus. Deus usou isso aqui. E mandou uma propaganda para eles, para os sírios, que tinham medo dos heteus, já tinham medo dos egípcios, e quando viram aquilo tudo, acharam, acabou com a gente, vamos correr. E Deus não fez isso só aí não, pode começar a olhar na história da Bíblia, olhar na Bíblia, eu não tinha me atido a isso. O que Deus faz lá com Gideão? Com Gideão, quebra uns vasos por Deus e por Gideão, e o povo achou não sei o que, começa a bater cabeça e se destrói um ao outro. Irmãos, as estratégias que nós precisamos, o discernimento que nós precisamos está na palavra de Deus. Amém. Está tudo aí. E sempre esteve tudo aí. Sempre esteve tudo aí. Nós precisamos buscar a Deus para entender o que é, como é que a gente faz para sair de uma situação onde os quatro paredes estão fechadas. E eu disse, qual é a saída? Qual a saída quando estiver totalmente cercado? Qual a saída quando estiver totalmente cercado? Para cima. Quando tudo está fechado, o único lugar para sair, para Deus. Amém. Para Deus. E agora eu queria tudo isso só para chegar aqui. Veja aquela cidade. Onde estava Eliseu e os anciãos? Aonde? Sim, aonde? Dentro da cidade. Porque ninguém podia sair. Logo foi mensageiro dentro da cidade. Às vezes as situações ficam difíceis, a gente acha que a gente não vai passar por nenhuma situação difícil. Esse ufanismo religioso não é bíblico. Deus mandou o profeta lá para dentro. E veja que lá no sul, nessa época, e antes também, não tinha profeta. O profeta foi Elias e Eliseu estavam lá em Samaria, aonde precisava de um profeta. Onde precisava do homem de Deus, como diz a palavra aqui. Então eles estavam cercados também, dentro da cidade. E dentro da cidade havia um rei idólatra, corrupto, abominável. E homens que o seguiam, que também eram da mesma estirpe. E havia a grande multidão de pessoas. E aqui eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Como nós nos comportamos diante de situações como essa? Porque o mais fácil é fazer que nem o rei e falar, o problema foi Deus. A culpa é de Deus. Não, Deus não é culpado de nada. Deus é o solucionador de tudo. Amém. Deus não é o problema, Deus é a solução. Amém.
E ele colocou a culpa em Deus. E por nenhum segundo ele foi e se arrependeu. Buscou a Deus para saber, entendimento, se arrependeu. Em vez de só de panos de saco, por que não colocou um coração de carne e se arrependeu em vez de um coração de pedra? Nós podemos também chegar ao ponto de, porque as situações vão apertando, cada dia mais difícil, e aquele povo que estava lá, começou tranquilo. Ah, tudo bem, temos comida, temos víveres para matar, temos cereais, temos tudo aqui, dá para a gente aguentar um bom tempo. Logo, esse cerco contra nós vai afrouxar, mas não afrouxou. E aí então, foi levando um dia após o outro. Olha o perigo de levar um dia após o outro. Onde estava o povo todo? Se arrependeram? Não se arrependeram. Estão vivendo impiamente. Ninguém, nem numa situação dessa, foi buscar Deus. Olha que tristeza. Mas havia sim alguns homens, alguns anciãos, que serviam, que temiam a Deus e que estavam lá junto ao profeta. E quando o rei mandou matar, cortar a cabeça, isso está escrito, cortar a cabeça de Eliseu, Deus já havia dito para Eliseu, vai vir aqui, vai acontecer isso, faça tal coisa, e diga tal coisa. E quando foi prender Eliseu, colocaram o cara para fora, seguraram a porta, e Eliseu falou, olha, vai lá e diga pro teu chefe, pro teu governante, pro teu rei, que amanhã, a essa hora, você vai poder comer à vontade, vai ter um alqueire de cevada e por um ciclo. Ou seja, a fome acabou. Em 24 horas, o que aquele cara falou? Ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não vai acontecer. Onde você já ouviu essa expressão? Abrir as janelas dos céus? Malaquias 3, quando diz sobre os dízimos e ofertas. Que o Senhor, abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. E aquele cara falou assim, de jeito nenhum. Eliseu disse o seguinte, olha, vai acontecer, mas você não vai aproveitar. Vai ser uma bênção para outros, mas não para você. E nós corremos o mesmo risco de saber, de ter a promessa e não usufruirmos a promessa. Porque nós achamos que tudo isso, essas promessas, mesmo Malaquias 3, isso é bobagem, isso é ficção. Não, irmãos. Havia homens ali, junto com Eliseu, que temiam a Deus e intercediam por aquela situação. E eu quero dizer, sem medo de errar, que a esperança desse mundo onde a gente vive, a esperança das nossas famílias, a esperança do nosso país, está sobre os ombros da igreja. Amém. Porque por causa de um homem e alguns homens que estavam lá e intercederam, e provavelmente suas casas também eram casas dignas de homens e mulheres que temiam a Deus, por causa da intercessão daqueles anciãos e por causa da intercessão de Eliseu, Deus trouxe livramento. Aleluia. E nós somos a esperança das pessoas. Amém. A palavra profética tem que continuar hoje. Amém. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus e o que o mundo espera. Porque para o mundo não há esperança. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas nós podemos ir à fonte, ao Senhor da palavra.
Nós podemos ir à palavra de Deus, nós podemos ir na presença do Senhor e sermos essa voz profética. Amém. Sermos a esperança, o livramento, a saúde. Amém. Porque Deus continua sendo Deus. Amém. O diabo pode imitar as estratégias que Deus deu, porque o mundo está debaixo de medo. E se nós, como igreja, entendêssemos que é a alma da pessoa que age de tal jeito, e Deus usou essa situação contra o inimigo de Deus, e o diabo hoje usa essa situação contra a igreja de Deus e contra a população. Nós temos que discernir onde nós estamos vivendo, que momento nós estamos vivendo, quem nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, é tempo de profetizar. Amém. É tempo de pegar a palavra de Deus e falar. Se vão gostar ou não, se mandarem cortar a cabeça ou não, não interessa. As pessoas precisam ouvir a verdade. Amém. E nós não podemos nos calar mais. E eu vou dizer uma coisa, ainda que tenha 2 pessoas que concordem com isso, Deus faz. Amém. Porque essa é a promessa de Jesus, e Ele não muda, não falha. Veja as situações, veja como Deus deu vitórias várias vezes aos inimigos. Quer ver uma outra arma poderosíssima que nós não usamos, não entendemos, porque nós achamos que é louvor e adoração. Louvor e adoração. Começa quebrando os nossos jugos dentro da gente e depois quebra os jugos que nos rodeiam. Quem somos nós dentro dessa cidade? Cercada. E para Deus agir, porque Deus é um Deus misericordioso, ainda que se tenha um governante corrupto, eu não estou dizendo que é isso o nosso caso, mas nós temos governantes corruptos, não só aqui, mas mundo afora, porque o homem é corrupto, o homem sem Deus é corrupto. Se houver alguém que profetize, que fale a vontade de Deus, que haja conforme a vontade de Deus, vai haver libertação. Amém. Vai haver salvação. Para aqueles que creem. Porque aquele comandante que foi tirar a cabeça de Eliseu, e que quando Eliseu falou o que Deus ia fazer, duvidou, ele viu, mas foi colocado na porta da cidade para controlar a multidão, e a multidão passou por cima dele e morreu. É isso. É assim. Amém? Amém. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós nessa cidade? Governante corrupto. Um povo que foi se deixando levar, que não entendeu, não se arrependeu. Ou homens que buscaram a Deus, que temiam a Deus. Ou aquela voz profética. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, como igreja, para falarmos a tua palavra, profetizarmos conforme a tua vontade, Amém. agirmos segundo o teu coração. E, Senhor, mesmo no meio das lutas e tribulações, entendermos que a nossa saída é para o alto. Aleluia. A tua palavra diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus que criou os céus e a terra. Amém. E nós ousamos crer no Senhor que criou os céus e a terra e nos Amém. criou. Por isso, Senhor, toma nossas vidas, toma nossas famílias, toma nossa igreja.
Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.